A presidente do próximo painel, doutora Fernanda Alvim, é mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, advogada, professora universitária, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, membro do Instituto de Direito Processual, vice-presidente da Comissão de Processo Civil da UABMG. Com a palavra, a presidente do próximo painel, doutora Fernanda Alvim, para a apresentação do palestrante e condução dos trabalhos. Dando continuidade aos trabalhos, me deram a honra de apresentar aqui o nosso próximo palestrante, que é o nosso presidente, Raimundinho, pessoa que eu tenho muita admiração, e ele vai discorrer sobre um tema de suma importância aqui para o Congresso, que é sobre os 4 anos do CPC de 2015, conquistas e desafios da advocacia. O professor Raimundinho é advogado, é presidente da UABMG no seu 5º mandato, é procurador da República aposentado, doutor em Direito pela UFMG e professor da Universidade FUMEC. Eu passo a palavra ao professor Raimundinho para que ele possa aí fazer a sua explanação. Caríssima Fernanda Alvim, o meu currículo só tem uma palavra que você disse muito bem, Raimundinho. Porque Raimundo Cândido Júnior é o Raimundo Cândido menor. O grande Raimundo Cândido foi também professor de processo. Meu saudoso pai já está encantado desde 91. Basta dizer, Raimundinho, estou feliz, porque assim como João Batista disse em relação a Cristo, em relação ao meu pai, sequer seria digno de desatar-lhe as sandálias. O nosso ilustre professor Bernardo Câmara, a quem eu quero cumprimentar, e na pessoa dele, todos que participam deste evento, ele me pediu para ser breve. E eu me lembro dos romanos dizendo est brevis et placebo, ser breve agradará. E todo mundo já conhece a minha palestra minissaia, que tem o tamanho suficiente para cobrir o assunto e é curto bastante para despertar o interesse. Então, o que eu vou procurar fazer em poucas palavras, agradecendo o convite para estar participando deste evento e cumprimentando e agradecendo a todos que acudiram ao chamado para poder discutir o direito processual civil após esses 4 anos do novo CPC. A mim incumbe me falar sobre conquista e desafios da advocacia. Eu quero lembrar que fui convidado pelo Conselho Federal à época, pela nossa professora Estefânia Viveiro de Castro, uma grande filha do Rio Grande do Norte também, advogada festejada no Distrito Federal, que foi presidente da seccional do Distrito Federal, e ela presidiu uma comissão do Conselho Federal que acompanhou o novo Código de Processo Civil no Congresso. E eu tive a honra de ter participado dessa comissão, e nós tivemos algumas lutas para poder conquistar algo em benefício da nossa classe. E a questão principal seria a questão relacionada com os honorários advocatícios. E, para isso, foi elaborado o artigo 85, com seus 19 parágrafos, tudo muito bem esmiuçado para que não houvesse qualquer dúvida interpretativa com relação ao óbvio ululante. O óbvio ululante é que os honorários advocatícios são dos advogados. Até isso foi necessário escrever lá para evitar interpretações equivocadas que havia na jurisprudência anterior. A primeira questão a ser por nós examinada é exatamente essa questão relacionada com os honorários advocatícios. E eu fico feliz porque o Superior Tribunal de Justiça, que é entre nós o intérprete da legislação federal, os seus últimos julgados têm reconhecido esse nosso direito a justos honorários advocatícios, honorários baseados, sobretudo, no parágrafo 2º daquele artigo 85. Se há um benefício patrimonial aurido pela parte, os honorários devem incidir de 10% a 20% sobre esse benefício. Esta questão de honorários por arbitragem só tem sentido quando não há esta regra específica. Infelizmente, a jurisprudência dos nossos tribunais não tem sido assim. Tem sempre diminuído a fixação dos honorários. A toda semana a gente tem julgamento nos tribunais. E o que tem acontecido? Redução drástica dos honorários dos advogados, como se os advogados não fizessem jus a esses honorários. Vejam bem, se o advogado patrocina uma causa de 5 milhões de reais, a responsabilidade dele é muito grande, uma responsabilidade em cima de 5 milhões de reais. Se ele, por acaso, perder esta causa, cometer algum deslize, ele vai ter uma responsabilidade grande em cima deste valor. Por isso que é necessário, sem dúvida, valorizar os honorários dos advogados e fixá-los adequadamente, como devem ser fixados, de acordo com essas regras que estão no artigo 85, seus diversos parágrafos. Uma questão, por exemplo, os advogados públicos, o seu direito aos honorários advocatícios, ficou expresso na legislação. Infelizmente, nós vemos até setores da mídia atacando esta regra e alguns julgados querendo enfraquecer. Ultimamente, o Supremo Tribunal Federal está reconhecendo esse direito que os advogados públicos têm aos seus devidos honorários. Então,
Uma primeira questão importante é valorizar aquele que, pelo artigo 133 da Constituição, é indispensável à administração da justiça, que não se faça sem a presença fundamental do advogado. E, evidentemente, que este advogado tem que ser valorizado e fazer jus a honorários devidos, tal qual está exposto lá no artigo 85, seus diversos parágrafos. É a primeira questão que eu gostaria de colocar aqui. E fazendo um apelo aos advogados que tragam para a OAB, nós temos aí participado, pedido nosso ingresso como amigos por em causa dessa natureza, para fazer valer os honorários advocatícios. Eu, por exemplo, defendi um caso da comarca aqui de Januário, em que foram fixados honorários de 25 centavos. 25 centavos. Nós conseguimos aumentar essa verba honorária para R$2.000. É uma questão que não vem ao caso entrar em detalhes aqui por causa do tempo, mas é preciso que nós, advogados, valorizemos a nossa advocacia. Se nós, advogados, não nos dermos valor, quem é que vai nos valorizar? Então, com relação aos advogados, o apelo que eu faço é com relação ao respeito aos honorários, lutar por honorários dignos. Uma segunda questão muito complicada com relação ao direito dos advogados, uma conquista nossa, é exatamente esse acesso que nós devemos ter aos magistrados, aos juízes. Eu vejo que estava participando conosco a desembargadora Tereza Cristina Penha Peixoto, que é uma das integrantes do Tribunal no 5º da Advocacia. Eu quero lembrar que é preciso que haja da parte dos magistrados o atendimento aos advogados, sobretudo neste período de pandemia em que as dificuldades têm sido maiores. Um amigo meu, advogado, estava na praia em Porto Porto de Galinhas, comemorando o seu aniversário, e ouviu lá um banhista dizendo que era juiz. Eu sou juiz, agora com esse tempo novo, tá beleza, eu estou aqui na praia, não tem problema e tal, etc. Isso é o que está acontecendo. Quer dizer, esse contato físico presencial dos juízes com os advogados é fundamental para que a gente possa expor as questões. É um direito que nós temos de esclarecer a situação. Sobretudo por quê? Porque hoje nós estamos vivendo, não é de hoje, diga-se de passagem, a justiça dos assessores. Vou dizer mais, a justiça dos estagiários também. Uberaba sempre tem a tradição de realizar um belo congresso de processo civil no mês de setembro, e num congresso de processo civil em Uberaba, de certa feita, o doutor Eduardo Costa, magistrado federal em Uberaba, faz festejado processualista também, deu a sua palestra esse título: a reforma do processo civil numa justiça de assessores. Porque, infelizmente, muitos juízes, eu não posso generalizar aqui, mas muitos juízes não estão pondo a mão na massa. É verdade, o professor Humberto Abdol Júnior fez uma bela palestra, nós estamos procurando diminuir o número dos processos para que os juízes deem conta. Há processos de mais e juízes de menos, é uma verdade. Mas isso não significa dizer que os juízes podem deixar de lado este contato com os advogados, deixar de ouvir os advogados nos seus anseios, para que eles deem a sua efetiva contribuição para que nós tenhamos a justiça por nós todos desejada. Essa é uma questão fundamental, essa questão relacionada ao atendimento com os magistrados. Nós, da OAB, estamos sendo chamados e estamos entrando em contato com o comando do Poder Judiciário para que esses magistrados, sobretudo na corregedoria, eles atendam os advogados. Por exemplo, nas comarcas aí de Natércia e Brasópolis, há um juiz respondendo pelas duas comarcas e não despacha medidas liminares desde o mês de março. Uma questão lamentável. É preciso que haja esse contato e essa participação dos advogados junto aos magistrados para que se faça a justiça. Afinal, estamos todos no mesmo barco, o barco da realização da justiça. E se ele naufragar, vamos para o fundo. Juízes, promotores, advogados e defensores não tenham dúvida com relação a isso. Uma outra questão que a nós nos preocupa muito, também sempre a participação do advogado em julgamentos, é a questão relacionada com a sustentação oral. Vejam bem, está havendo uma limitação com relação ao número das sustentações orais e muitos são os apelos dos presidentes das câmaras para que os advogados falem menos para que haja tempo. A gente entende isso. Nós não podemos ter cessado o nosso direito de ampla defesa. A ilustre professora Ana Beatriz, que acabou de falar, enfocou um pouco essa parte. Nós precisamos ter a oportunidade de falar, fazer a nossa sustentação oral. E tem havido uma limitação muito grande com relação a essa sustentação oral. Por exemplo, o STJ e o STF estabeleceram uma sistemática incompreensível. Se você interpõe um recurso especial e ou extraordinário, se esses recursos são admitidos, eles sobem, mas quem vai julgar esses recursos lá no STJ e no STF é monocraticamente o ministro. E aí sim, se a decisão for desfavorável, você tem o quê? Agravo interno. E não há sustentação oral em agravo interno. Com isso está sendo suprimida a possibilidade da sustentação oral nesses julgamentos no Supremo e no STJ. Não tem dúvida nenhuma com relação a isso.
E é preciso, portanto, que haja essa participação do advogado, que não se trate efetivamente de um cineminha. Ouvir com a devida atenção, sustentação oral, tenho o voto escrito e passo a ler, como infelizmente tem acontecido muitas vezes, sem sequer discutir aquilo que foi falado pelo advogado. Eu me lembro, faço homenagem a um saudoso desembargador, Lima Torres, discutia com o advogado todas as sustentações orais que o advogado sozinho no Tribunal de Justiça, numa Câmara Criminal. Nós estamos precisando disso, desse diálogo, magistratura, advocacia, com relação aos julgamentos do processo, para buscar o aperfeiçoamento da decisão, o aprimoramento dela, porque o advogado tem as suas razões que vão certamente contribuir para o bom resultado da solução dos processos. Eu gostaria também aqui, com relação a essa questão da sustentação oral, não da sustentação oral, agora um terceiro aspecto aqui, que foi abordado com muita competência pela professora Ana Beatriz e que a mim tem me preocupado muito é a questão da fundamentação das decisões. O artigo 93, número 9 da Constituição, está sendo rasgado a todo momento. São nulas as decisões que não estejam fundamentadas. E o que é uma decisão não fundamentada? Uma decisão que, por exemplo, ela citou lá os parágrafos do artigo 489, é uma decisão que não aprecia o pedido como posto. Eu, quando formulo um pedido e submeto a apreciação do judiciário, eu devo apontar uma causa, a teoria da substanciação. Eu não posso simplesmente pedir por pedir apenas, para que tenha uma decisão por decidir apenas com argumento de autoridade. Não, eu vou formular um pedido com base em causa ou causas, e tenho o direito de que o meu pedido seja apreciado com base em todas as causas que eu tiver apresentado. Contramão disso, vem a jurisprudência do STJ, repetida e reiterada, essas jurisprudências aí de robôs, aí de inteligência artificial, que eu acho, na verdade, uma desinteligência artificial, dizendo, não, se a decisão tem um fundamento, ainda que não tenha apreciado todos os fundamentos, ela é válida. Como ela é válida? Está me sendo negada a tutela judicial plena. A lei não pode excluir da apreciação judiciária lesão, ameaça de direito. E neste momento em que acontece isso, está sendo, pelo judiciário, sobretudo pelo STJ, eliminada a possibilidade de o meu pedido ser por inteiro apreciado. Isso vai sendo repetido e repetindo certas coisas erradamente, como a professora Ana Beatriz muito bem enfatizou na sua excelente palestra que eu acabei de ouvir. Quero aqui mais uma outra observação a respeito desses novos tempos, é a questão dos processos eletrônicos. Nós não estamos precisando da construção de fóruns faraônicos, absolutamente que não. Nós estamos precisando da construção de um processo que funcione, de um processo eletrônico realmente funcionando a contento. E eu tenho muito receio com relação a isso. No meu escritório, brigo muito com aqueles que me assessoram lá, porque eu costumo imprimir tudo e gasto papel para valer, etc., mas eu tenho um receio muito grande desses problemas que acabaram de acontecer no STJ, mesmo nesse processo eleitoral ontem terminado, essa confusão que aconteceu no Tribunal Superior Eleitoral, tenho um receio muito grande dessas questões. Nós estamos numa fase de transição, que certamente vai ser para cada vez melhor, mas ainda temos problemas e devemos nos acautelar com relação a esses problemas. Mas a mim me preocupa, a OAB, sobretudo, o advogado mais velho ou menos novo, como eu, por exemplo, né? Esses advogados estão sendo sistematicamente excluídos do mercado de trabalho. Eles não dão conta de acompanhar essa evolução tecnológica e não podem ficar suprimidos do processo. Eu quero lembrar aqui que há dispositivo no Código de Processo, por muitos ignorados, artigo 198, parágrafo único, 199, que onde não forem disponibilizadas máquinas para que esses atos se pratiquem por meios eletrônicos, tem que ser aceita a prática do ato físico. Isso está no Código de Processo Civil, infelizmente isso não vem sendo observado, porque eu não tenho conhecimento no nosso estado de Minas Gerais, pelo menos na maioria das comarcas que eu frequento com alguma assiduidade, essa disponibilização de máquinas pelo Poder Judiciário para que o advogado que não tem esses recursos, que não esteja preparado, possa acessar o processo eletrônico. Não é à toa que a nossa OAB Mineira tem aulas constantes para os advogados menos novos, né, para poder se atualizar e poder ser assistido aí na sua prática desses processos eletrônicos. Gostaria de dizer mais aqui a respeito do recurso especial, do recurso extraordinário, já falei um pouco, mas quero dizer um pouco mais. A estrutura para existir o Superior Tribunal de Justiça, a estrutura para existir o Supremo Tribunal Federal é uma estrutura fantástica, os gastos são faraônicos. E não adianta nada manter 33 ministros no STJ, 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, para não julgar nada. Vão julgar em quantidade, mas uma quantidade que não significa em absoluta qualidade. Aí entra essa inteligência artificial, esses robôs, essas mecânicas aí de seriate aí que já foram mencionadas pela professora Ana Beatriz, e que nos deixam todos muito frustrados. Eu concordo muito com a doutora Ana Beatriz quando ela disse que o Supremo tem que julgar o processo, sim, entrar nos fatos. Essa súmula 7, com todo respeito, é uma verdadeira vergonha. Não há como você julgar um processo sem examinar os fatos. Então, o processo é uma abstração,
trata-se apenas de interpretação da lei, a questão de controle de constitucionalidade, não é só isso que existe, é preciso verificar o fato, porque em relação ao fato, dá-me facitum dabot ius, em relação ao fato é que eu vou aplicar o direito, é preciso que o fato seja examinado. Mas não, esse negócio dá muito trabalho, então mete súmula 7. Eu tenho históricos que me são relatados por colegas de Brasília, que há lá uma reunião de assessores e quando eles descobrem uma filigrana em que se apegar para não conhecer recurso, eles vão até comer pizza e comemorar. Isso é uma vergonha. Isso é negado de toda a jurisdição. Eles estão numa boa, acastelados, etc. e tal, e a justiça não está acontecendo em plenitude. Essa que é a pura realidade que a gente lamenta profundamente que esteja acontecendo. Eu advogo muito nessa área e fico triste. As decisões são repetidas, embora os fatos sejam completamente diferentes. Quer dizer, como é que eu posso explicar isso para o meu cliente? Não, você não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão. Eu falei, mas impugnei, olha aqui. Ele alegou isso, eu refutei isso. Ele alegou aquilo, eu refutei isso. Não quero saber argumento de autoridade, não conheço recurso e multa. Né? Agravo interno, mas tanto de multa, embargo de declaração, tanto de multa para inibir o advogado de trabalhar. Quer dizer, que o advogado fique quieto no seu canto, não trabalhe, não dê trabalho para os membros do Superior Tribunal de Justiça, para os membros do Supremo Tribunal Federal, porque eles têm processo demais, nós precisamos de combater isso. E a nossa preocupação, quando da elaboração deste Código de Processo Civil, foi exatamente evitar que isso acontecesse, que nós pudéssemos, na medida do possível, ter uma justiça eficaz. Nós sabemos das dificuldades, são processos demais, então é preciso que nós ataquemos a causa deste problema. Por que nós temos processos demais? Por que há muita incompreensão entre as pessoas? Porque estão aplicando muito pouco a lei de Deus. Então, eu vou terminar aqui a minha exposição, lembrando que no Evangelho de hoje, São Lucas está falando daquele cego lá de Jericó, que quando Jesus passou, foi colocado de canto, mas ele insistiu, Jesus de Nazaré, tem piedade de mim, Jesus de Nazaré, tem piedade de mim, ele acabou conseguindo que Jesus ouvisse. E o que você está querendo? Eu estou querendo ver. Está querendo ver, então, seja feita a sua vontade, você vai ver. Então, estou querendo que os membros do Judiciário, sobretudo nos tribunais superiores, sobretudo no Supremo Tribunal Federal, que eles vejam este anseio de justiça que o povo brasileiro está tendo cada vez mais. Muito obrigado, um bom dia para todos. Bom, eu agradeço a excelente explanação do Dr. Raimundo Cândido Júnior, a quem carinhosamente chamamos de Raimundinho, por já ser uma marca registrada, e realmente nos mostra que existem vários pontos ainda que precisam ser aprimorados em relação ao novo Código de Processo Civil.